Olá, gente, tudo bem? Pastor Daniel de Castro, deputado distrital. Eu venho aqui através desse vídeo para fazer alguns esclarecimentos que eu acho por demais importante, né? Até porque a minha rede social ela está super congestionada, muito curtida, comentários assim de forma muito forte, positivo, no tocante a esse acontecimento que a gente teve aqui esse final de semana. Com o deputado aqui da casa, protocolando um pedido de investigação contra um pastor que pregou a palavra de Deus. Deixa eu fazer alguns esclarecimentos aqui que eu acho que é por demais importante. Primeiro é o seguinte, nós somos uma comunidade forte, 40% da cidade é evangélico, então nós temos a voz nessa cidade, homens e mulheres de Deus, pregadores do evangelho. Mas para quem não conhece a nossa comunidade evangélica, eu quero que você conheça, porque a gente tem que ter muito cuidado, a gente que está revestido de uma autoridade política, eleito por alguém, entendo que o deputado foi eleito pelo segmento dele, o segmento dele é esse mesmo, o LGBTQI+, o meu segmento são os evangélicos, então nós apresentamos nosso segmento, então, mas a gente tem que ter cuidado para daqui a pouco não ter uma guerra de segmento, não é isso, nunca nós vamos ter guerra, gente. Deixa eu te falar, nós que somos evangélicos, a gente respira nos nossos poros amor de Deus, nós aprendemos isso com Cristo. Cristo deixou um mandamento para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, e o segundo igualmente é esse, o teu próximo como a ti mesmo. A gente vive isso. Agora deixa eu falar quem é a nossa comunidade, e não fale em homofobia, não fale em ódio, não fale em incitar o assassinato. Pelo amor de Deus, tem alguém que ama. Se tem alguém que dá vida, é o segmento evangélico. Eu não lembro de ter visto a Comissão de Direitos Humanos e Minoria fazendo a visita dos presídios. E pode até ter feito. E dizer que nós só estamos olhando agora. Estamos olhando agora não. Tem ninguém que olha para o sistema prisional como a igreja. Deixa eu falar um negócio para vocês que estão me assistindo. Muitos dos evangélicos que estão nas nossas igrejas são pessoas que vieram de uma vida destruída, pessoas que estavam com casamento à beira da falência, ou já falido, ou já separado, pessoas que estavam no mundo das drogas, sem nenhuma perspectiva de vida, no fundo do poço, pessoas que estavam no mundo do crime, pessoas que estavam no sistema prisional. Aliás, do sistema prisional, muitos que de lá saíram se tornaram evangelistas, obreiros, missionários, pastores, advogados. Tem alguns amigos meus hoje que são advogados, que foram presos, passaram pelo sistema, são pastores e advogados, porque foram transformados. E deixa eu te falar uma coisa, não foram transformados pelo Estado. O Estado não tem um poder de ressocialização. O deputado Fábio Félix, que eu tenho muito carinho por ele sabe disso, até porque ele é egresso do nosso movimento, ele foi criado dentro de uma estrutura evangélica, ele sabe, ele conhece como nós somos. Eu duvido que ele sofra a discriminação nossa. Agora nós temos que ter cuidado, porque a nossa fala, ela pode estar sedimentada num rancor, no ódio. A fala pode, mas não nossa evangélica. O pastor estava pregando sobre a prática do pecado. O que é Bíblia? Nada mais do que Bíblia. E nós crentes, nós não temos outra função senão pregar a palavra de Deus. Pregue em tempo e fora de tempo. É a admoestação da própria palavra do Senhor. E só nisso aqui a gente já faria pela palavra. Mas no ordenamento jurídico, e aí eu como advogado tenho que defender o meu segmento, é a minha função, assim como o deputado defende o dele, mas nós temos que ter cuidado. Eu estou aqui falando com amor, com carinho, não tenho nenhum embate pessoal com o deputado e não terei durante 4 anos com ele aqui nessa casa. Pelo contrário, eu quero refletir o caráter, a imagem de Cristo para todos que olhem para mim. Agora vamos lá, no ordenamento jurídico, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Isso é o artigo 5º, o seu inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós tivemos de um lado o carnaval, levou muita gente para a rua, mas o que a gente viu na reta final, Secretaria de Segurança, eu vou depois postar aqui para vocês todo um relatório, facada, tentativa de homicídio, tiro, 4 pessoas alvejadas, roubo,
Celular nem se fala o que roubaram de celular. Uma mulher foi presa com 13. Né? Briga, confusão. Até pessoas que estavam lá no carnaval agredindo a segurança pública. Quem falou alguma coisa? Recurso público. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma outra festa nas nossas igrejas. Eu, pessoal, fui em 14 congressos. A minha equipe foi em 18. Mas nós tivemos mais de 30. Na nossa igreja, mais de 100 mil jovens espalhados no Distrito Federal adorando a Deus. Qual o relatório disso? Mais de 1000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Vão mudar de vida pelo poder desta palavra aqui, ó, Arthur, mostra aqui, pelo poder desta palavra, porque essa é a única que transforma. O Estado não transforma, o sistema prisional não transforma, não ressocializa, isso aqui transforma, é a palavra de Deus. Ela, quando vem, ela vem como flecha, como espada. A Bíblia fala, é como espada afiada de 2 gumes, que é capaz de entrar na divisão da alma e da medula e é apta para discernir pensamentos e intenções. É o poder dessa palavra, é a única que transforma. Aí os nossos jovens lá estavam, não precisou de polícia nas nossas igrejas, longe disso. Não teve um roubo, não teve uma facada, não teve uma tentativa de assassinato, pelo contrário, teve morte, teve vida. Isso somos nós, evangelho. E o que nós pregamos? O amor, a paz de Deus. Nós pregamos a palavra. E quando um pastor, no púlpito de uma igreja, ele prega a palavra, ele faz a exposição da palavra, ele se prepara para isso. E jamais ele vai vir para aqui para difundir o ódio, ou, quem sabe, a perspectiva de colocar na cabeça de alguém, assassinar alguém. Nunca. Ele vem para o púlpito para pregar o quê? Contra o pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia que fala. Por que o pastor prega isso? Porque ele prega na perspectiva de gerar vida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pastor, quando ele vem pregar, olha, gente, quando você está na prática do pecado, seja ele qual for, e a Bíblia fala que ficarão de fora. Quem fica de fora é quem? Quem não vai para o céu. Quem não vai para o céu fica de fora. Não tem meio termo, não tem duas pregações. Quem fica de fora lá fala, vai elencar, a palavra de Deus vai elencar. Todos que ficam. Era isso que o pastor estava falando, fazendo a explanação. E tinha um contexto, pode pegar o vídeo do pastor no contexto final, o que ele vai falar? Mas tem uma solução para isso. Qual é a solução? Aceitar Jesus como Salvador, mudar de vida. Então ele prega que o pecado gera morte, mas quem recebe Cristo ganha vida. E tem mais, é vida eterna, não é só vida aqui não, ó. No futuro, aqueles que são salvos e lavados pelo sangue de Jesus, no futuro, quando morrer, eles têm garantia de que eles terão vida eterna. Eles não morrem, eles partem da morte para a vida. Eles ganham uma vida eterna, eles vão descansar no arrebatamento da igreja, serão arrebatados e para sempre estarão com o Senhor. Esta é a função do pastor, gente. Eu sou pastor, eu vivo o pastoreio. Eu estou deputado por uma graça de Deus e a minha comunidade colocou aqui. Quando ela me colocou na perspectiva de eu representá-la. Então eu tenho que fazer a defesa. Mas deixa eu fazer um pedido para todo o segmento evangélico, todos, para vocês que estão me assistindo. Vamos continuar fazendo o que a gente faz. O que nós fazemos? Oramos, jejuamos e oramos por essa comunidade, para que Deus abençoe eles, para que Deus toque, para que Deus possa dar a oportunidade de eles conhecerem o amor de Deus que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu estou aqui fazendo uma defesa da fé, da palavra de Deus, do segmento, e desse pastor, que estava pregando, inclusive, na igreja do pastor Iolando, o deputado Iolando, pastor Ocibal Xavier, um homem sério, uma igreja séria. Uma igreja que, mais de 500 igrejas só no Distrito Federal, gente. É um homem sério, um homem que tem uma história na pregação da palavra de Deus. E nós solidarizamos. Esse pastor é um americano, gente, um americano. E nós não podemos nem levar esse negócio para a guerra, para a briga. Daqui a pouco nós temos uma confusão e um dilema internacional. O homem é um americano. Não tem noção do que aqui, uma palavra mais forte desse jeito, poderia ser enquadrado como um crime. Não, pelo amor de Deus, hora de a gente ter consciência. A gente vem para uma casa de lei dessa aqui, como eu, o deputado distrital e o deputado Fábio também. Claro, a gente vem representando alguém, ele vem representando o segmento dele, que continue lutando pela inclusão dessas minorias, mas a igreja é que mais inclui, gente. Eu, quanto pastor, deixa eu te falar, de forma veemente, eu não tenho medo. Se for para dar minha vida pelo evangelho, já está dado. Eu entreguei minha vida para Deus e falei, tome de conta dela e faça dela o que o senhor quiser.
Claro que eu estou aqui para fazer a defesa da fé, mas eu quero ir além disso, sabe, Arthur? Eu quero que o meu segmento e o segmento do deputado Fafé saibam que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que nos criou. Só que qual é a diferença? É que todos que aceitarem Jesus como Salvador e confessar, o texto bíblico vai dizer que Deus deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não aceitam continuam como criatura, porque todos foram criados. Mas quem aceitou vai para a condição de filho. E filho é herdeiro. E qual é a herança que Deus deu para quem é filho? A vida eterna. Só tem vida eterna quem é herdeiro. Então eu quero que vocês entendam isso. Nós amamos as pessoas. Eu fiz uma nota, minha nota está lá. Nós amamos todos do segmento LGBT, amamos o deputado Fábio Félix e todos aqueles que militam, porque o nosso desejo é que todos vocês venham a conhecimento pleno de quem é Deus, do que Deus é capaz de fazer. Então, assim, de coração, não tenham-nos como homofóbicos. Nós não vamos entrar numa guerra religiosa, mas de maneira nenhuma, nunca. Os evangélicos dessa nação, nunca. Gente, aqui está o maior líder evangélico dessa nação, bispo Dr. Manuel Ferreira, o homem que conduz toda a estrutura da Assembleia de Deus no mundo, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Esse homem toda a vida pregou o amor, a paz, a convivência entre todos os povos, e nós fazemos isso porque nós aprendemos com Cristo. Foi Cristo que nos ensinou isso. 10 mandamentos que ele deixou lá, e ele deixou um deles, um desses é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo amou? Cristo amou com amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor que é capaz de dar a sua própria vida por alguém. E não é pelo amigo não, é pelo inimigo que ele deu a vida. Isso foi o que ele ensinou pra gente. Ele está falando: eu quero que vocês amem os outros como eu amei vocês. Isso nós vivemos na plenitude. As nossas igrejas pregam isso, os nossos pastores pregam isso. E o pastor estava no púlpito fazendo a explanação dessa palavra. Eu espero muito aqui, Arthur, que a Polícia Civil, o delegado, a delegada, qualquer um desses aí, pode ser um homem ou mulher, que vá conduzir esse inquérito, que tenha essa consciência. O livre exercício do direito da pregação da palavra de Deus, do culto, da ordem consagrado pela Constituição do seu artigo 5º. Mas que tenha consciência também que jamais alguém estava pregando o ódio, o rancor, ou qualquer coisa contra qualquer outra pessoa das minorias. Mas eu quero que ele também tenha consciência, a polícia que vai conduzir esse inquérito, que a minoria tem direito, mas a maioria também. O grande problema é esse, é que a minoria quer dominar sobre a maioria e quer impor à maioria os costumes da minoria. Aí vai ter uma confusão. Claro que vai ter enfrentamento, eu vou estar aqui para enfrentar, eu vou enfrentar. As matérias que vier contra a família, aqui tem um pastor que desde o começo está falando: vou enfrentar, mas vou enfrentar com amor, com a força do direito, com a minha formação, embasar tudo no direito e levar a ordenamento jurídico, fazer as leis que protejam, é nossa função. Mas nunca desse coração vai deixar de exalar amor por quem quer que seja, porque a gente aprendeu isso com Cristo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês todos aqui. Cristo ama o pecador? Ama. Deu a vida pelo pecador. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, Pai, de tal maneira, todos, que deu o seu único filho. Para quê? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é na perspectiva de produção de vida eterna para aqueles que aceitarem Ele como Salvador. Então isso é o que nós aprendemos. Mas deixa eu falar uma coisa: só que Deus também é fogo consumidor, Deus é justiça. Nós temos ficado muito calados, por mais que o pastor Silas Malafaia sempre está se levantando, e alguns parlamentares também, mas ultimamente a gente tem sido tão atacado na nossa fé. O deputado federal, pastor Marcos Feliciano, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal. Esse homem quase foi agredido nas aeronaves. E no período que ele foi, as pessoas dos movimentos aí contrários foram para frente das igrejas, se agarrarem, se atracarem, se abraçarem, se beijar na frente, desrespeitando a fé. Recentemente a gente viu isso aqui, quebrando as imagens que os católicos adoram, e nós não adoramos imagens, mas respeitamos os católicos, são nossos irmãos, defensores da fé, dos valores da família, e eles pegaram essas imagens, quebravam e usaram ela como um ato sexual. Olha aí, no carnaval agora, essa artista aí, Sabrina, escarnecendo da palavra de Deus, usando a palavra de Deus em vão. Olha em 2019, no carnaval, na passarela do samba, uma figura de Cristo, outra do demônio, o demônio carregando Cristo na passarela e vencendo, Cristo preso agora, a figura de Cristo. Isso é denegrindo a fé nossa.
Deixa eu te falar, gente, o Brasil é de cristão. 90% dos brasileiros são cristãos, judaico-cristãos. Eles reconhecem Cristo como Senhor. E nós não podemos ter voz? Nós teremos voz. Agora teremos com amor. Peço aqui que ninguém se arvore e mostrar que não tem amor. A nossa comunidade, especialmente evangélica, nós sempre mostraremos isso, porque o amor de Deus mora no nosso coração, né? Jesus falou bem assim, ele faz um mandamento que é para amar um ao outro, né? E depois, na antiga aliança, amai-vos uns aos outros. Na nova aliança, ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Na velha aliança era assim, eu tinha que amar o próximo como eu mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Era o mandamento. Mas na velha aliança, na nova aliança, Jesus, ele fala assim, ó, agora é um novo tempo, é uma nova aliança, porque o Filho do homem, Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele veio salvar, né, e resgatar, porque ele veio buscar, salvar, resgatar aquele que havia perdido. Aí ele sofre, ele entrega a sua própria vida e vai falar, agora eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ele se coloca como referencial do amor. Por quê? Porque ele foi capaz de dar a vida dele em favor das pessoas. Esse é o amor que nós pregamos. Não vejo nenhum crime nisso. E se porventura assim fosse, deixa eu te falar, nós estamos preparados para responder por crimes. Porque nós não abriremos mão de pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro, ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui a gente não abre mão, não. A gente aprendeu do Cristo. Devemos ir ensinar todas as pessoas, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar a palavra deste livro. Queridos, esse é o livro. E esse é o único que quando você lê, o autor está do lado. Se você quiser, o autor dele te dá a revelação. A finalizar, deixa eu falar quem é Jesus. É a pessoa mais importante da história. A história é dividida de A, C, DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é tão extraordinário que a Bíblia caracteriza ele como o Deus Todo-Poderoso. Ele falou que todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Ele foi o único que venceu a morte. Todos morreram. Teve na história alguns que ressuscitaram, mas morreram de novo. E todos os túmulos que você for visitar, você vai ver uma placa lá dizendo, aqui jaz Hitler, Maomé, Buda, Confúcio, os grandes da história, todos estão lá, aqui jaz fulano de tal. Você vai no túmulo de Jesus, lá tem uma placa, 3 idiomas. Ele não está aqui, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Foi o único que venceu a morte, ressuscitou para sempre e está do lado de Deus, à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Eu finalizo dizendo o que ele falou. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que Deus te abençoe grandemente, que amemos uns aos outros, como Cristo nos amou.